Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Flamengo. O Flamengo volta a vencer no Campeonato Brasileiro após aí um período, de 3 jogos seguidos. O Flamengo não vencia. O Flamengo só havia vencido o Coritiba na estreia do Brasileirão e depois só acumulou derrotas e hoje conseguiu vencer o Goiás jogando no Maracanã. Gol de Pedro e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro marcando um lindo gol de letra com a camisa do Flamengo. O jogador voltando a fazer uma boa partida com a camisa do Flamengo, galera. E vamos acompanhar, claro, mais o debate aqui do Sport Center, falando tudo sobre a vitória do Flamengo no time do Goiás, galera. É claro, eu quero também a participação de vocês aí nos comentários, falando sobre essa partida do Flamengo, o que vocês acharam do time do Flamengo hoje. E também tem uma pergunta: Gabigol tem espaço ainda nesse time do Flamengo ou o jogador está merecendo banco? Coloca nos comentários a opinião de vocês e vamos acompanhar mais o debate aqui do Sport Center. Lembrando, o link vai estar na descrição. Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Trabalho, né? Justamente pelo tamanho, o tamanho que ele tem, o status que ele representa, dá trabalho para treinadores e companheiros. Então, acho que é uma questão circunstancial. Ele tem total capacidade para voltar a ser, agora com o São Paulo, ele é um jogador crucial. Everton Ribeiro, Mari, é o nosso assunto, eu quero te ouvir também. Sim, eu gosto muito desse jogador, assim, eu acho dos poucos que tem um aprimoramento técnico e uma visão de jogo, assim, espetacular. Eu acho que em determinados momentos ele realmente foi vítima de sistemas, de momentos, e aí é isso, né? Ele, aparenta ser muito tranquilo. Quando o Flamengo estava passando pelo momento Paulo Souza, ele foi questionado diversas vezes, né? E ele não faz a mínima questão de inflamar o ambiente. Então, é sempre mais uma palavra que bota panos quentes, que pede tranquilidade. Então, acho que para o grupo isso contribui demais, né? E é isso, se o treinador imagina que para o time é melhor estar na reserva, ele vai para a reserva. Se imagina ele num lugar em que talvez ele não renda tanto, ele vai e tenta. Então, é um jogador que é muito para o time e é de uma qualidade técnica, assim, de poucos. Então, para mim, Everton Ribeiro é titular em qualquer lugar. E eu me lembro quando o Vitor Pereira colocou ele na reserva, foi algo que chamou muita atenção e aí a gente ficava tentando entender, a gente conversava sobre isso, André e Mari, e aí eu sempre falava assim, olha, eu entendo que o treinador precisa fazer essas escolhas, mas o Everton Ribeiro no banco de reservas é algo que me causa, assim, uma dor, me incomoda, me causa até um constrangimento. Essa sensação ela é comum pela representatividade que alguns jogadores têm, né? Mas talvez com o passar do tempo, e aí não estou falando que esse é o caso de agora com o Sampaoli e com o Everton Ribeiro, não se trata disso, mas talvez com o passar do tempo, o papel de determinados jogadores possa diminuir um pouco. Sim. Né? Ou passar a ser mais específico. Não ser aquele cara que, não, essa camisa é dele, não importa aonde seja o jogo ou contra quem. É claro, né? Ninguém vai ficando mais jovem com o passar dos dias e o Everton Ribeiro faz parte daquele núcleo do futebol encantador em 2019. A gente falou outro dia sobre isso aqui. Esses jogadores estão, pouco a pouco, não se retirando, mas eles estão vendo os seus papéis diminuírem. Alguns daquele time não estão mais, né? E o Flamengo tem essa possibilidade de renovação, que é uma coisa sempre presente, pela capacidade de investimento, né? O elenco pode estar constantemente em transformação. Pela produção da base também. Também. É muito bom. Jogadores de extrema qualidade. Agora, do ponto de vista técnico e aquilo que ele é capaz de fazer em campo, eu concordo com você, Marcela, de fato. Everton Ribeiro e reserva não é você põe na mesma frase, parece que tem algo estranho. Apita no ouvido, né? Vamos mostrar os números dessa partida, a vitória do Flamengo diante do Goiás. Mari, a gente teve um Flamengo com mais posse de bola, 57-43, até por isso trocou mais passes e teve mais passes certos, 487-340, chutes 23-14 certos. 5-6, curiosamente, o Goiás chutou mais vezes ao gol do que o Flamengo. Grande chance 7-1, cruzamentos 25-21, esse jogo é da quinta rodada. É curioso que se a gente divide os adversários, o Flamengo dessa fase São Paulo ganhou do Maringá de goleada, teve o Nublense, vitória com o Goiás. Aí perde do Inter, não vou lembrar todos. Inter, Botafogo e Atlético, ou seja, os jogos em que a gente antecipava, esse jogo é jogo ganhável, ganhou. E aqueles que havia uma disputa, não. Sim. O que esse jogo com o Goiás é diferente de Nublense e Maringá no sentido de
dá a percepção que não seja apenas o resultado de jogo construído e bola jogada? Eu acho que ainda assim a vitória do Flamengo ela foi uma vitória construída durante todos os 2 tempos. Assim, o Flamengo ele teve o controle do jogo em boa parte. Ele teve um volume muito interessante, a gente viu ali, né, 23 finalizações e mais do que isso, né, ele ficou muito no campo adversário. Mas mesmo assim foi um Goiás que não deixou de competir também. Então, acho que, além de tudo, foi um jogo em que o Flamengo, em determinados momentos, o Goiás, ele teve um espaço para um contra-ataque, ele teve, em determinado momento, uma tranquilidade até no meio de campo, e ele poderia ter levado um gol se não fosse o goleiro que hoje o Sampaoli escolheu como titular, o Matheus Cunha. Ele fez uma defesa ali depois no último contra-ataque, que realmente passou muito por ele. Então, eu acho que hoje o adversário ainda assim conseguiu impor um pouquinho mais de dificuldade para o Flamengo, apesar que o placar ele só não foi mais elástico por falta de efetividade, porque a criação aconteceu. O tanto de passe que o Flamengo troca ali perto da entrada da área e consegue colocar jogadores dentro da área foi realmente uma coisa que aconteceu muito tempo do jogo, durante muitos minutos. Então, só não foi mais elástico porque não teve tanta efetividade. Ô, André, e assim, a gente viu a torcida, fez a festa, eles ficaram felizes com o resultado, mas antes da bola rolar, teve protesto, eles xingaram muito a diretoria, inclusive vaiaram sim o Davi Luiz, daqui a pouquinho a gente mostra também para vocês. A entrada dele é ao finalzinho do jogo. No finalzinho do jogo, e ele é vaiado, ou seja, ainda tem um clima de protesto também. Mas como é que você enxerga esse Flamengo com o Sampaoli chegando agora e começando a mudar as coisas? Você acha que a torcida vai começar a entender isso e deixar esses protestos para trás? O comportamento do torcedor, e isso não muda de clube para clube, né? As grandes massas de torcedores, elas se comportam de maneira semelhante em determinadas situações. É só a gente olhar a temporada do Flamengo. A gente vem conversando sobre isso o ano inteiro, porque também, né, é uma coisa muito marcante, muito impressionante. Entra técnico, sai técnico, tem troféu pra caramba para ser disputado, o Flamengo não ganhou nenhum, perdeu o estadual da maneira que perdeu para o Fluminense, com as atuações que o Fluminense teve, um grande rival, Fla-Flu com o Maracanã cheio, tudo isso marca, tudo isso é importante e tudo isso evidentemente vai machucando esse torcedor. E ele começou a compartilhar responsabilidades, né? Há alguns dias, no fim de semana, digamos assim, quando mais um treinador chegou e os resultados não mudaram, né? Eu insisto, não via o Flamengo jogando mal, acho que hoje foi uma partida bem acima da média, mas muito melhor do ponto de vista da competição, daquilo que o Flamengo vinha mostrando com o Sampaoli. E a minha impressão é que a tendência é o acerto, porque é um técnico muito competente, um grupo de jogadores igualmente muito competente. Mas o torcedor não está, ele não está contente com nada. E ninguém pode tirar a razão dele mesmo. Ainda é um Flamengo que perde muitos gols, né? A gente viu isso, como falou da Mari, a efetividade. Mas com o Sampaoli ele vai construindo ali alguma coisa, Mota? A gente tem até um balanço, né? Números que mostram ali algumas coisas dessa trajetória. São 7 jogos, as 3 vitórias que a gente apontou, os 3 derrotas, um empate que não foi citado, foi com o Racing na Libertadores fora. O jogo que estava vencendo, tomou a virada, tomou um empate quase a virada no fim. Aproveitamento, 47,6%, gols marcados 17, gols sofridos 10. Vem de vitória, essa vitória desta noite, o 2-0 contra o Goiás. Esse gancho que disse a Marcela, Mari, de chances criadas e tudo mais, onde se nota um trabalho, é um processo, né? O cara chega, tem que resolver, jogo quarta, domingo, onde dá para ver trabalho e processo do que a gente tem de referência do Sampaoli, de falar, talvez ele esteja satisfeito com isso. Eu acho que ocupando o campo de ataque, praticamente todo o tempo do jogo, né, brigando por essa posse cada vez mais perto do gol do adversário e trocando rápido, usando o corredor. O Flamengo ainda, assim, muito pelo lado esquerdo, com dificuldade de encontrar lado direito, não só o lateral em si, mas quem por ali vai conseguir desempenhar muito bem. Então, o lado esquerdo mais bem resolvido, melhor resolvido, né? Com o Ayrton, agora acho que o Sampaoli deve ter um pouquinho mais de certeza disso, né? De onde o Ayrton encaixa melhor. Foi a tentativa de botá-lo no lugar do Gerson e não é bem por ali.
Então, eu acho que esse jogo dele, do volume... E hoje eu quero ver a entrevista coletiva dele sobre a contundência, né? Como que ele vai usar essa palavra para o jogo de hoje, porque foi um bom jogo. Acho que o panorama geral tem muito do trabalho dele também, dessa intensidade do Flamengo, e aí a gente vai conseguir ver ao longo das partidas quanto que essa intensidade vai se manter cada vez mais nas partidas, quanto que ela vai durar, né? Se ela vai cair em determinado momento. Hoje, para mim, foi o jogo mais equilibrado nesse sentido, do Flamengo buscando até o fim. Mas eu estou curiosa para ver onde que ele vai colocar a contundência hoje. Pois é, pensando em pontos positivos desse jogo, além da partida, além do resultado, eu acho também não ter tomado gols. Né? Mas a gente estava falando do Davi Luiz, já que a gente está falando da defesa, deixa eu só colocar, então, à parte o trecho em que a torcida se manifesta contra o jogador. Se manifestou contra alguns jogadores, mas contra o Davi Luiz, assim, é muito claro e é muito específico. Vamos colocar, então, esse trecho aí para os fãs de esportes, para eles verem, e aí a gente já fala. Vamos ouvir, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E assume como capitão, né? Eu não sei se retoma um futebol do começo de ano, eu não sei exatamente por que a torcida fica tão revoltada com alguns jogadores especificamente, porque é algo muito coletivo, né? As coisas não dão certo, mas é algo muito coletivo. Mas a diretoria também foi muito alvo das críticas desses torcedores. Mas, André Kfouri, queria que você falasse sobre isso, assim, se é uma grande notícia para essa noite, além do resultado, além dos 2-0, também não ter tomado nenhum gol. Sim. Uma atuação equilibrada, né? É um indício de que o Flamengo fez uma partida, digamos assim, completa em relação ao que era o objetivo. A minha impressão é que o Sampaoli, não sei se ele está falando, se ele já falou, ele vai levantar a importância do controle que o Flamengo teve no jogo de hoje, o fato de ter sido pressionado em determinados momentos e suportado bem essa pressão, mas de ter jogado muito tempo dentro da área do Goiás. E aí, como nenhum treinador jamais está contente com nada, e alguns do perfil dele deixam muito claro que adotaram esse perfil ainda mais exigente, ele vai dizer que o jogo deveria ter um resultado muito maior em termos de placar a favor do Flamengo. E se ele falar tudo isso, eu concordo. Mas aí ele tem que criticar o time dele, né? Exato. Por isso, porque foi o time dele que não conseguiu fazer mais gols. São coisas nas quais nós temos que melhorar. Nós, né, em primeira pessoa, falando o Jorge Sampaoli. Vamos, sobre o Davi Luiz, acho que tem alguns pontos importantes. A vaia, que ele recebeu entrar, um dos apelos dessa partida, que foi noticiado, né, que ele estava a 3 jogos de bater uma meta para ter a renovação automática para o fim de 2024, antes desse jogo, então fez mais um. E a zaga em si escolhida como titular, né? Se ele veio do banco é porque 2 começaram como titulares, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. É essa a zaga do Flamengo? Porque essa zaga foi muito pouco apostada como par, né? Mas tem funcionado. Tem funcionado, né? A que tem melhor funcionado, na verdade, né? Não está ali no teto da perfeição, mas é a que tem funcionado. E, para mim, é o setor mais complicado de você ficar mexendo. Porque eu acho que ali parte muito da parceria, enfim, justamente isso, da segurança que um passa pelo outro, né? A gente já cansou de ver quando muda zagueiro, o que estava bem cai um pouquinho, enfim. E eu acho que com o Davi Luiz é muito disso, da memória do torcedor, de não estar entregando, ou talvez não tenha ainda atingido a expectativa do torcedor desde que chegou. Mas eu acho que, principalmente nessa temporada, ele também falhou um pouquinho ali. Às vezes abandonando muito o posto, se atacando muito ao ataque, insistindo muito nessa saída de bola com ele mesmo. Então, acho que deixava espaços ali que o adversário conseguia aproveitar. O Sampaoli tem essa zaga como titular ou da primeira prateleira, já que a gente não vai ver jogadores com sua titularidade garantida em todas as partidas? Eu não tenho a impressão de que ele já escolheu nomes, ele continua. Então, essa partida foi pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. 5ª rodada do Brasileiro. Ele continua experimentando, ele continua vendo o que funciona, o que não funciona. Ele vai trabalhar com o goleiro jogando em alturas diferentes, né? Contra o Botafogo, por exemplo,
Muita gente ficou impressionada com a distância que o Santos em campo tinha do próprio gol em determinados momentos do jogo. Isso vai valer também para o comportamento dos zagueiros, às vezes 2, às vezes 3. Ele vai coletar a maior quantidade de informações possíveis e vai decidir jogo a jogo. Talvez a gente veja um time com uma defesa não que vai ser trocada constantemente e a gente não vai poder perceber nenhuma regularidade. Sim. Mas ele vai trabalhar, ele mexe no time todo. Ele é um treinador que não sossega. Essa é a personalidade dele para trabalhar. E em um determinado momento do jogo, a gente viu novamente o Léo Pereira ali como lateral esquerdo. Sim. Também, né? Vai para lá. Indo pelo lado e o Pulgar descendo para ajudar nessa saída de bola como um terceiro homem. Então, passa muito pelo tipo de jogo, né, que o São Paulo escolhe. Mas isso... Galera, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Uma atuação assim bem melhor do que das últimas rodadas. É claro, pegou uma equipe muito fraca, né? O time do Goiás não é uma equipe forte, né? Nós vamos ver se o time do Flamengo realmente melhorou quando jogar lá contra a equipe do Fluminense, né? Oitavas de finais da Copa do Brasil. O Flamengo antes joga pelo Campeonato Brasileiro, joga contra o Bahia e esse jogo é muito importante. O Flamengo vencer vai chegar a 9 pontos e já vai dar um salto gigante na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então é jogo muito importante para o Flamengo e eu não acredito que o técnico vai poupar jogadores diante da equipe do Bahia no próximo final de semana aí, né? Flamengo tentando conquistar mais 3 pontos e embalar de vez no Campeonato Brasileiro, né? Alguns jogadores hoje tivendo oportunidade, o Everton Ribeiro voltando ao time, à titularidade, tivemos também o Matheus França e o Davi Luiz também entrando no segundo tempo, sendo bastante vaiado também. É claro, a atuação dele nessa temporada está sendo muito abaixo do esperado, muito abaixo mesmo, tem falhado muito e por isso que o torcedor tá uma bronca com o jogador e ainda mais depois que vazou essa informação aí do renovação automática do jogador, né? Caso ele jogasse mais um jogo em 45 minutos, ele teria renovação automática para 2024, né? Seria muito bom para o jogador, né? Já o torcedor fica um pouco preocupado porque hoje o Davi Luiz não tem jogado bem, né? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não esquece também de dar aquela moral, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.